Fala galera, tudo tranquilo? Vamos que vamos. Então, ó, projeto Tira Fôlego, Geografia no Enem. Vamos lá então, questão de número 10, certo? Começa aqui com dois trechinhos, vamos lê-los. O domínio com fortíssima, né? Então, olha lá, conceito de domínio com fortíssima e generalizada decomposição de rochas, densas drenagens perenes, extensiva mamelonização, agrupamentos eventuais de pão de açúcar, ó, agrupamentos, né, de pão de açúcar, planícies de inundações meândricas, tá certo? Então vamos estudar um pouquinho aqui. Quando a gente fala de decomposição das rochas, a gente pensa no processo intempérico, tá? Quando a gente fala sobre densas drenagens perenes, está falando sobre, né, oferta de bastante água, de bastante chuva, né, climas úmidos, então, onde nós temos presença, né, de rios perenes, de vegetação perene, beleza? Extensiva mamelonização. Então você pensa nos planaltos arredondados, típico das regiões, né, litorâneas brasileiras, com bastante ação do intemperismo químico, formatos de meia laranja, e o agrupamento de pão de açúcar dá o nome ao domínio morfoclimático dos mares de morro, utilizando os estudos do professor Aziz Absaber, né? É dele o conceito dos domínios morfoclimáticos brasileiros. Tá legal? Vamos lá. O domínio com planaltos, beleza, de estrutura complexa. Planaltos com vertentes, então áreas escarpadas, né, bastante abruptas, beleza? Em rampas suaves, ausência quase completa de mamelonização, certo? Drenagens espaçadas pouco ramificadas. Então a gente está falando aqui dos planaltos tabulares, né? Os planaltos, gente, eles podem ser, né? Eles são áreas, né? A definição atual de planalto mais identificada, né? Utilizada inclusive pelo professor Jurandir Royce, é justamente que a atual classificação do relevo brasileiro é justamente áreas, né, onde o processo erosivo, né, supera o sedimentar. São áreas, né, de topografia variada, geralmente com altimetrias acima de 200 metros, que vão se diferenciar das planícies, né, que são áreas relativamente planas, nas quais o processo sedimentar supera o erosivo, tá bom? Então o texto está dando duas características. Em termos planáuticos, né, a gente pode falar dos planaltos mamelonares, formatos de meia laranja, como por exemplo, né, o Pão de Açúcar, morros e os famosos mares de morro, tá legal? Já, né, no centro-oeste, por exemplo, nós em algumas regiões, né, algumas porções nordestinas, nós encontramos os chamados planaltos tabulares, entre eles as famosas chapadas, né? Então vamos lá, certo? Dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui o Pão de Açúcar, né, que é um ponto turístico do Rio de Janeiro, que tem um nome desse ponto justamente pela forma do relevo, né, residual aí, beleza? Olha essa visão, é linda, cara, essa visão, olha. Os famosos mares de morro, né, parece ondulações no relevo que lembram a movimentação ali, as ondinhas no mar. Dos 6 domínios morfoclimáticos, né, o amazônico, domínio da Caatinga, do Cerrado, das Araucárias, né, das pradarias dos Pampas, reparem que todos eles, né, têm o nome da vegetação. Agora os mares de morro têm a ver com o relevo, certo? Aqui nós temos a presença, né, de uma foto aqui, ó, da chapada típica do centro-oeste. Nós temos áreas depressivas, né? Nós temos aqui, ó, áreas escarpadas, faces escarpadas, né? Nós temos aqui topos aplainados, né? Então nós temos essa relação, ó, escarpa, topos aplainados, né? A outra face, né, escarpada, tá legal? Então nós temos caracterizações típicas, né, do sudeste brasileiro, do litoral, de algumas porções do litoral brasileiro, onde nós temos os planaltos litorâneos, e aqui uma formação típica do centro-oeste e de algumas porções nordestinas. Galera, muitas questões vão exigir o conhecimento sobre domínios morfoclimáticos, tá? Muitas questões. E quando a gente fala de domínios morfoclimáticos, a gente está falando, como eu disse para vocês, né, das contribuições do professor Aziz Absaber. Você deve lembrar dele também,
sobre a sua, né, importante classificação sobre o relevo brasileiro, né? Nós temos aí 3 importantes classificações sobre o relevo brasileiro, do professor Haroldo de Azevedo, do professor Aziz Absaber e atual do professor Jurandir Rois, né? Identificando 28 formas, estruturas de relevo no Brasil, tá bom? Mas uma das grandes contribuições do professor Aziz Absaber é a identificação de grandes porções de paisagem natural que apresentam certa, né, semelhança aí, certo? Que são resultados da interação de elementos da natureza, como relevo, clima, vegetação, hidrografia, né, solo, até mesmo animais, né, que são chamados domínios morfoclimáticos. Beleza? Aqui temos um resuminho sobre os 6 domínios morfoclimáticos brasileiros. Galera, tem que saber o posicionamento geográfico de cada domínio, tem que saber o clima predominante, tem que saber as formas de relevo predominantes, tem que saber, né, o clima predominante ou os climas presentes em cada domínio, sobretudo o predominante, tem que saber características da vegetação, obviamente, né? Em termos de porte da vegetação, tipos de folha, de perenização, né, de sazonalidade das folhas, certo? Formato das folhas. Tem que saber tipos de solo, tem que ter um conhecimento, né, sobre as bacias hidrográficas brasileiras e suas relações, beleza? E nós temos as zonas de transição, né? O agreste, que é a transição da zona da mata, lembre-se, né, das subdivisões do Nordeste, zona da mata, mares de morro, Mata Atlântica, né? O agreste é a transição, então, da Mata Atlântica para a região, né, de Caatinga, né? Nós temos a Mata dos Cocais, com grande predomínio ali no Maranhão, né? Falando de Nordeste, aqui a transição entre as áreas bastante úmidas, né, do domínio amazônico e do clima tropical típico aí do Cerrado e, né, do clima semiárido aí, tipo da Caatinga. E o nosso Pantanal, nós já falamos bastante aí, inclusive, infelizmente, a problemática das queimadas, né, o complexo pantaneiro, que também é uma área transitória, regiões de cerrado, regiões de áreas mais úmidas de floresta amazônica, que não se estende, obviamente, só sobre o território brasileiro, e é um território ímpar, né, em termos de biodiversidade, espécies endêmicas, tá certo? Que muito triste, né, ver o Pantanal queimar. É muito triste, é muito doloroso. Para todo mundo, inclusive, não somente para brasileiros, né, mas para o mundo inteiro. Tá legal? Então aqui, gente, é um resuminho, um fichamento sobre algumas características. Ajuda bastante, tá? Tá tudo aí? Óbvio que não. Não tem como eu trabalhar aqui todos esses domínios morfoclimáticos, mas já fica a dica que tem que dominar pelo menos isso. Aqui já resolve, assim, muita coisa, essas informações, tá? Então preciso rever as aulas, preciso voltar lá aos temas, estudar mais um pouquinho, tá? Que cara, eu posso quase afirmar, né, posso afirmar com quase 100% de certeza que alguma coisa que está aqui nesse gráfico vai ser cobrado na prova do Enem, ou pode vir a ser cobrado na prova do Enem, tá bom? Como a gente eu tenho essa análise a partir do estudo, né, das últimas provas, dos vestibulares, uma questão matemática mesmo, uma questão científica de pesquisa. Então, preste bastante atenção, tá bom? Então, gente, pelas caracterizações, a gente está se referindo aos mares de morro, né, e ao cerrado, beleza? Tomem cuidado com isso aqui, ó, respectivamente, então tem que estar na sequência, beleza? Então, quando fala de Pão de Açúcar, mares de morro. Então, você vem aqui, ó, já tem o gabarito, né? Porque não é Cerrado, Caatinga, tá? Amazônico, domínio amazônico, das araucárias. Então, nós temos aqui mares de morro e, na sequência, Cerrado. Show! Então, mares de morro, Cerrado. Beleza? Então, gente, tem que ter um conhecimento básico sobre as características, né, físico-naturais, fitogeográficas, né, climato-ambientais dos domínios morfoclimáticos brasileiros. É importantíssimo. E das suas zonas de transição. Por exemplo, o Enem já cobrou sobre a Mata dos Cocais, né, a questão do extrativismo mineral, os interesses, né, nas oleaginosas, inclusive internacional, com a produção, inclusive, né, de combustível, as quebradoras de coco, né, de Babaçu,
Então já foram cobrados alguns assuntos no Enem também sobre zonas de transição. O Pantanal tem que ficar atento para os vestibulares, tá? Infelizmente pela problemática, né, pelo desrespeito no Pantanal das políticas públicas, certo? Beleza? Obviamente que tem fenômenos naturais envolvidos, muito agravados pela ação antrópica, mas, né, a demora em agir, a negligência em agir, né, do governo brasileiro agravou e muito, né, a situação, tá certo? Então daqui a pouco a gente volta.